Bom dia, meus queridos irmãos. Quero, nesta manhã, cumprimentá-los com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez na presença do Senhor para podermos, com a nossa querida família, esta família abençoada, aqui realizarmos este momento de oração, este culto ao Senhor, merecedor de toda a honra e toda a glória. Nós estamos felizes em poder estar aqui, mais uma vez. Eu sei que você está do outro lado também, ligadinho conosco. Estava ansioso, creio, para que esse momento pudesse chegar, o momento que nós reunimos, os nossos irmãos da nossa comunidade Logos, e tantos outros que nos assistem por este Brasil afora e até fora deste país, estão ligados conosco. E eu quero dizer que Deus tem uma bênção para você nesta manhã gloriosa. Ele preparou esse dia para que nós pudéssemos cultuá-lo. E estamos felizes, sentimos honrados em poder estar aí junto com você. Aleluia! E isso nos faz bem, alegra o nosso coração. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta manhã, uma palavra de alerta, uma palavra de instrução, uma palavra de ensinamento, uma palavra que penetra em nossos corações e uma palavra que nos traz vida. Aleluia! Eu quero convidá-lo já de imediato a fazermos uma oração para neste dia nós podermos aqui meditar com os irmãos numa palavra que Deus tem para mim e para você. Oremos ao Senhor. Pai querido, santo, Deus poderoso, nós te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos reunidos com os nossos queridos irmãos, aqueles que estão conectados conosco, Senhor, nesta manhã. Pai querido, o Senhor conhece cada coração, a necessidade de cada um, Senhor. Estamos diante da Tua santa presença, o Senhor nos proporciona chegarmos a Ti através do Seu Filho amado Jesus Cristo e sentimos, Pai, alegria, sentimos honrado em o Senhor poder nos receber, Senhor. Os nossos irmãos que estão orando juntamente conosco, com o seu coração voltado a Ti. Ah, Senhor, e pedimos a Tua presença, que o Senhor venha estar conosco, venha estar abençoando o Teu povo, Pai querido, aqueles que estão na expectativa, esperando o alimento espiritual, Senhor, nesta manhã. Que o Espírito Santo possa estar falando em cada coração, que o Espírito Santo possa estar movendo as vidas, que o Espírito Santo possa estar dirigindo, porque é o próprio Espírito que convence o homem do pecado, é o Espírito que fala em nossos corações, é o Espírito que nos traz alegria, que nos reanima, é o Espírito Santo de Deus, aleluia, nosso companheiro. Pai, nós pedimos a Tua presença, fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Esse dia é um dia que normalmente nós tiramos para ter um descanso, E tivemos uma semana, eu sei que os irmãos tiveram uma semana aí trabalhosa, enfim, cada um realizando aí os seus trabalhos, e eu sei que esta semana o Senhor nos abençoou e continuará nos abençoando, e agora nos reúne neste momento para podermos cultuar a Deus. São poucos os minutos, irmãos, que nós passamos na presença do Senhor, mas vamos aproveitar, vamos dedicar esse momento a Deus, vamos estar conectado com Ele, vamos receber esta palavra neste dia com amor, com carinho, porque o Senhor quer falar conosco. E eu trouxe então para a nossa meditação neste domingo uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu, esta epístola aos Efésios, capítulo 6. Ele tem aqui uma palavra hoje
Nós sabemos que a família se reúne domingo, nós gostamos de falar a respeito da família. Essa família que Deus constituiu lá no Jardim do Éden, quando Ele criou o Adão, quando Ele criou a Eva, Ele ali então determinou que crescesse esta família, viesse sim os filhos, porque isso é propósito de Deus, família constituída por Deus, a célula máter da sociedade, a família abençoada, esta família que tem se mantido em pé, tem servido a Deus, e o Senhor neste dia nos trouxe uma palavra que fala a respeito dos filhos. O apóstolo Paulo, então, escrevendo aqui, ele traz esta mensagem para os nossos corações. A palavra, ela diz aqui o seguinte: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É um assunto pertinente à família, um assunto que nós vemos hoje que tem provocado assim muitas polêmicas na mídia, no mundo atual, e nós vemos assim que no decorrer desses anos, aqui foi escrito, Paulo escreveu aos Efésios 64 anos depois de Cristo, Deus o havia revelado esta palavra, e nós vemos que a família vem sofrendo constantemente aí bombardeios pela mídia, e há um adversário que está agindo já desde muitos milênios para destruir aquilo que Deus constituiu como base, como fortaleza, como coluna sólida que é a família, e vem tentando desmoralizar o homem, introduzir pensamentos malignos, desfazendo assim a família. A palavra vem direcionada aos filhos, mas também a nós. Nós somos filhos. Muitos na minha idade já perderam seus pais, mas eu creio e sei da minha infância, quando criança, lembro-me de meus pais, das orações que eles sempre estiveram na presença do Senhor, buscando ao Senhor, orando. Fui criado num lar evangélico e esta semente foi lançada no meu coração, e ali então recebi grandes ensinamentos dos meus pais, as orações dos meus pais, minha mãe, e surtiu efeito. Eles oravam a Deus pedindo que seus filhos fossem homens, mulheres tementes a Deus, e graças a Deus o Senhor nos alcançou e tem nos honrado. E então eu fui um filho, hoje já sou avô, tenho netos, e o Senhor nos ensinou o que eu aprendi da minha família. Meus pais me ensinaram a palavra de Deus, e eu também trouxe aos meus filhos, e creio que tenho oportunidade também de passar aos meus netos, e eles também são seguidores da palavra de Deus. E Paulo está dizendo aqui da obediência. Deus já desde o princípio, Ele nos ensinou a obedecê-lo, e aqui é uma obediência que Paulo está escrevendo, falando de uma família, para que essa família seja próspera. Eu, você, os jovens de hoje ainda, que são jovens que ainda não constituíram uma família, mas que ainda têm o privilégio de ter seus pais, sua mãe. E a Bíblia diz aqui: filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque isto é justo. Quer dizer, estar debaixo da autoridade. Deus constituiu autoridade sobre as nossas vidas.
E além disso, refere-se aos pais que conhecem a Deus. Senão, eles têm que obedecer o mais que se possa, sem violar as Escrituras. Deus sempre constituiu autoridade sobre as nossas vidas. Sobre nós existe uma autoridade de um Deus Pai. Sobre os nossos filhos existe a autoridade de um pai. De um filho que também um dia se tornará um pai, uma filha que se tornará mãe. Então, essas autoridades têm poder sobre a família. E a Bíblia está dizendo aqui para que nós possamos viver, para que nós possamos usufruir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos, dentro deste lar, honrar a nossa família, honrar nossos pais. Eu honrei meus pais. E eu sei que os irmãos também, que hoje já são pais, têm honrado seus familiares. E os filhos que estão reunidos nesta manhã também têm o privilégio de estar recebendo esta palavra. Porque aqui, irmãos, é uma palavra que vem do coração de Deus. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. É um mandamento com promessas. Honra teu pai e a tua mãe. E nós vemos aqui, irmãos, que é de muita importância, já que o governo da família foi projetado para ser uma imitação do governo de Deus. O governo da família, ele foi projetado para ser uma imitação do governo de Deus na nossa vida. Nós pais, nós filhos, se não honrarmos os nossos pais, que hoje nós vemos aí uma sociedade vivendo de uma maneira completamente fora dos ensinamentos bíblicos. Uma política pecaminosa, um avanço de que família agora é coisa do passado. A família tem que ser modernizada. Esse espírito de contradição, esse espírito de malignidade tem entrado nas famílias. Tem repartido as famílias. Tem acontecido coisas absurdas entre uma família. E as pessoas sabem que o resultado disso, a própria Bíblia diz, para que nós possamos honrar os nossos pais, para que nós possamos ter longevidade, nós precisamos honrar a nossa família, respeitar nossos pais, a nossa mãe. E hoje é ensinado, hoje há uma luta contra este ensinamento, para que as crianças cresçam em liberdade, ensinando até nas escolas a libertinagem, porque assim sendo feita, essas crianças, essas cabeças, esses jovens não vão sentir que existe um domínio sobre si. Se eles não obedecem, honram um pai, uma mãe, muito mais vai levar uma consciência de uma criança, vai levar um jovem a temer um Deus que ele não está vendo, a saber que existe uma outra autoridade sobre ele que se chama Deus. Uma outra autoridade que se chama Deus. Um respeito a um Criador poderoso, soberano, um Deus que nos criou segundo a sua imagem e semelhança. A própria palavra diz que nos criou para que nós pudéssemos obedecê-lo, para que nós pudéssemos respeitá-lo. Se nós não respeitamos uma família, se nós não respeitamos um pai, uma mãe, a própria palavra aqui diz que você terá uma vida curta sobre a face desta terra. E nós vemos aí muita mortandade, muitos jovens morrendo nas drogas, nas baladas, confusão. A moralidade foi abaixo, os valores
vivemos a inversão de valores. Há uma luta contra esta família. O ensinamento, as escolas, a modernidade dos ensinos quer forçar as crianças até impor leis de que a criança, já na sua tenra idade, nós sabemos que sem condições de fazer escolha, não conhecem nada da vida, mas temos que deixá-la, ela fazer a sua própria escolha. Escolher o quê, meus queridos irmãos? Se ela não tem instrução, se a Bíblia diz aqui em Deuteronômio, ensina a criança no caminho em que deve andar. Incute em sua cabeça, ao levantar, na hora do almoço, à noite, ao deitar, a palavra de Deus. Incute, em Deuteronômio, Deus deu essa orientação a Moisés e ele escreveu, e nós lemos na palavra de Deus, para que nós possamos ensinar esta criança, já desde a tenra idade, como que nós vamos deixar uma criança fazer aí a sua escolha. Então há essa luta para que quando esta criança venha crescer, ele venha desonrar os seus pais. Desonrando aquele que trabalha, aquele que levanta cedo, aquele que tem a responsabilidade de trazer o pão, de levar esta criança, dar a ele o conhecimento, levar para uma escola, constituir esta criança aí, instruir ela para entrar na sociedade, mas de que forma esta criança fazendo a escolha, já desde pequeno, sem saber o que vai escolher. Aí a criança cresce, não obedecendo os pais que estão ali junto. Como que nós vamos obedecer a um Deus que não nos foi ensinado, que existe um Deus soberano, que há uma autoridade sobre as nossas vidas? Há essa autoridade. Por isso que o Senhor nos ensinou. Aqui nós lemos também já lá no início, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que sejam prolongados os teus dias, e para que te vá bem sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. É um ensinamento do Senhor, para que nós possamos ter uma vida longa, uma vida abençoada. Honra teu pai, aleluia. Onde os pais não são honrados, um defeito se incorpora na base e a estabilidade do inteiro tecido social está em perigo. Aleluia. Além disso, os que não honram os seus pais, tampouco honrarão a Deus, o que eu estava acabando de dizer. Honrar a Deus, temer a Deus. Esta palavra, irmãos, nesta manhã, que nós possamos recebê-la como uma instrução divina em nossos corações, para que nós possamos ter longevidade, para que nós possamos viver com alegria. A obediência a Deus vem dos ensinamentos bíblicos. Honra teu pai, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Aleluia. Esses ensinamentos ainda também nos traz aqui, no versículo 4, e vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos. Os pais não devem criar os seus filhos em amor, em falta de amor. Não deve criar os seus filhos na opressão, mas mostrando a ele a santa doutrina. Criá-los na doutrina e na demonstração do Senhor. Aleluia.
Criá-los nos caminhos do Senhor quer dizer de acordo com a palavra de Deus. Teremos filhos sadios, teremos filhos abençoados, filhos prósperos, filhos que, como o Salmo 128 diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. No final diz que verão os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Aleluia. É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, está nos escrevendo, repetindo o que Deus determinou aqui a Moisés. Temos uma outra palavra também, já em Êxodo, que também nos ensina esta palavra. Êxodo, capítulo 19, versículo 12, repete-se mais uma vez. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Novamente aqui, honrar ao pai e à mãe capacita a pessoa a honrar a Deus. Aleluia. Os primeiros 5 mandamentos têm a ver com as obrigações do homem para com Deus, enquanto que os últimos 5 têm a ver com a sua obrigação para com o seu próximo. Honra teu pai, honra tua mãe, para que te vá bem sobre a face desta terra. Esta é a palavra que Deus tem para nós nesta manhã. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar nos dirigindo, nos ensinando, nos dando sabedoria para convivermos com os nossos filhos, para podermos ensiná-los, para que ele possa ter uma vida feliz, para que ele possa viver uma vida diante da presença do Senhor. E que esta família, debaixo dos ensinamentos de Deus, debaixo da oração, buscando a presença do Senhor, será uma família fortalecida, uma família fortificada, uma família preparada para enfrentar as lutas de cada dia, para enfrentar as adversidades desta vida. Mas esta família precisa estar sendo fortalecida na palavra de Deus. E essa família e esse filho, para que possa honrar os pais, para que possa honrar a sua mãe, ele precisa ter um ensinamento, precisa ter um exemplo dentro de casa. Um exemplo de um pai fiel a Deus, exemplo de uma mãe fiel a Deus, respeito, sentir que o pai e a mãe não somente é um responsável por tratar de um filho, responder pelo filho pelos seus atos, ainda até a sua menoridade, dar a ele estudos, o alimento, mas é responsável pela vida eterna desta criança, deste filho. Você, pai, é responsável por isso. Você, mãe, é responsável pela formação desta criança, pela formação deste teu filho. Mãe e pai, nós precisamos saber que o próprio Deus, quando nós pedimos, quando nós oramos, eles têm as respostas a nos dar. Ele nos abençoa imediatamente, ele diz: espera, filho. E às vezes nos diz não. Não, porque eu sei que isso não é bom para você. E muitas vezes tem pais e mães que não aplicam essas verdades na formação de seus filhos e não tem coragem de dizer não. Não, isso não é bom para você. E recorrer à resposta quando o seu filho pergunta por quê. Você tem a resposta aqui, dentro da palavra de Deus. Para isso, você precisa estar sempre lendo, estudando, estar sempre em consagração ao Senhor, para que quando você
for confrontado com o seu filho, para que quando você disser para ele não, isso não é bom, você não pode fazer isso, ele vai querer uma resposta, o porquê, e você tem aqui a tua resposta embasada na palavra de Deus. A resposta é assim, assim, assim. E Deus nos diz, muitas vezes, nós oramos, insistimos, queremos, e aqueles que têm a sensibilidade do Espírito Santo, aquele que ouve a voz do Espírito Santo, ele sabe quando Deus diz não, meu filho, porque isso não é bom para você. Eu conheço o amanhã e o depois. Então isso não é para você. E a mãe, um pai precisa ter esse conhecimento, esta sabedoria de Deus, do Espírito Santo, a você dizer ao teu filho não, e é por causa disso e disso, e mostrar as razões, para que ele possa crescer um filho temente a ti, obediente aos pais e às mães, e ele fazendo-o desta forma, ele vai temer a um Deus, saber que existe uma autoridade além dos seus pais, existe uma outra autoridade que é soberana, uma outra autoridade sobre ele, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Deus. Seremos filhos obedientes. E quando assim nós o fizermos, nós seremos bem-aventurado, abençoado, próspero nesta terra e viveremos os nossos dias que Deus tem para cada um de nós. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, família abençoada de Jesus Cristo, que esta palavra possa ficar gravada em seu coração, que esses ensinamentos aqui possam perpetuar em nossas vidas, e não somente recebermos, mas colocarmos em prática, porque a palavra do Senhor é a verdade. Ela exorta, ela vem redarguir, ela vem ensinar e vem trazer a bênção para as nossas vidas. Todos nós possamos estar recebendo nesta manhã, família abençoada do Senhor, esta palavra, que nós venhamos usufruir desta palavra, e que Deus possa estar nos dando autoridade, para que nós possamos ter sabedoria para conduzir as nossas famílias ao altar de Deus, e para que um dia nós possamos estar todos reunidos diante do trono de Deus, aleluia. E eu quero neste momento orar com você, convido você a fazer esta oração comigo, agradecendo a Deus pela família, e pedindo a sua direção para os nossos lares. Oremos ao Senhor. Pai santo, querido, Deus justo, Deus poderoso, Deus de misericórdia, sentimos honrado em poder levar esta palavra, Senhor, aos corações dos nossos queridos irmãos, desta família, Senhor, que é a família e que nada vai poder destruí-las, porque é a constituição do Senhor a família. A família está no coração de Deus, e nada poderá derrubar esta família, aleluia. Senhor, meu Deus, eu oro agora pelos pais, pelas mães, que o Senhor dê autoridade, Senhor, para os pais, autoridade para essas famílias, para que possam estar sempre unidas, reunidas, Senhor Jesus, possam estar sempre, Senhor, usufruindo deste amor, o amor de Deus, esta compreensão, a lealdade entre a família, o respeito, o amor ao Senhor, que possamos ser chamados bem-aventurados, aleluia. E que a família do Senhor é a família abençoada, que os lares sejam construídos num alicerce, nesta rocha que é Jesus Cristo, que os lares possam ser construídos debaixo das promessas do Senhor, dentro da palavra do Senhor, dentro dos ensinamentos bíblicos, porque sendo assim feito, nós estaremos fortificados, aleluia, estaremos consolidados na palavra do Senhor e seremos fortes, uma família vencedora, aleluia. E é o Salmo 128, no seu versículo final,
E a palavra diz, e veremos os filhos dos nossos filhos, aleluia, e a paz sobre Israel, aleluia. Pai, eu oro pelos nossos queridos irmãos, pelas criancinhas, pelos jovens, pelos pais, pelos avós, Senhor, dando sabedoria e graça, e que o Espírito Santo possa estar movendo cada coração neste momento, e que a bênção do Senhor possa alcançar as famílias, que o Senhor possa estar entrando com a solução nos lares, esses lares que está vivendo em contendas, Senhor, esse espírito, Senhor, seja banido destas famílias, esses lares que está vivendo em confusão, Senhor, que o Senhor venha trazer a paz, esse filho que está fora dos teus caminhos, este filho pródigo que possa retornar ao lar, Senhor, aleluia. Oh, meu Deus, esta mãe aflita, que está orando pelos seus filhos, que está longe nas drogas, o Senhor possa estar libertando neste momento, rebentando as correntes, soltando as algemas, Senhor, possa estar trazendo ao lar, Senhor. Oh, meu Deus, nós oramos pelas famílias, pelos nossos irmãos, pelos enfermos e doentes, pelos nossos queridos irmãos desta comunidade, aqueles que têm estado conosco, aqueles que têm abençoado, Senhor Jesus, a tua casa, aqueles que têm mantido esta porta aberta, aqueles que têm mantido, Senhor Jesus, este lugar para oração, para propagarmos a tua palavra. Meu Deus, meu Pai, nós oramos em nome de Jesus e os abençoamos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a tua vitória. Glória a Deus. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Deus abençoe este dia. Que esta semana seja uma semana abençoada, dirigida pelo Espírito Santo. Uma semana próspera, de grandes realizações na tua vida. Amém? Entra aí no nosso site, www.clicuritiba.com, comunique-se conosco, divulgue os nossos trabalhos, participe conosco, reúna a família, quinta-feira às 20 horas, domingo às 10 horas da manhã, para podermos estar cultuando a Deus, recebendo esta mensagem que nos edifica. E eu quero então dar a bênção apostólica. Que todos digam comigo que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, para todos sempre. Amém, amém. Comunidade Logos, a família abençoada. Um grande abraço do vosso pastor, da vossa pastora Raquel, e Deus os abençoe. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e encha-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida.